Geometria e proporcionalidade. Deduzir respostas e chegar à conclusão usando raciocínio lógico é um dos fatores que levam a vários avanços, inclusive tecnológicos. Estudando geometria, pode-se exercitar o raciocínio lógico e, ao mesmo tempo, aprender novos conceitos. Aqui volta-se a usar a ideia de razão na comparação entre dois números. Então, veja aqui, ó, eu tenho a altura do poste que pega 2 bloquinhos, não é isso? E a altura do prédio, ó, que vai de C a D, que pega 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Então, veja aqui, ó. Pode-se estabelecer aí uma razão entre o segmento CD e AB. Então, ó, veja que... Opa, desculpa. Não era razão entre dois números? O menino perguntando. Aqui ele responde, sim. Neste caso, eles são resultado da medição desses segmentos. Essa comparação nada mais é do que uma divisão. E, em alguns casos, mantemos o resultado em forma de fração. Lembrando que razão, ela é representada por uma fração, né? Então, vamos lá. No exemplo, observe que o poste tem 4 metros e o prédio 12 metros. Por que 4 metros? Porque ele viu da seguinte forma, só para vocês entenderem. Ele enxergou de que forma? Ele enxergou assim, ó. Que cada quadradinho desse vale 2, ó. Então, 2 mais 2, 4. Então, 4 metros. E o prédio? Não tem 6 bloquinhos aqui? Cada um vale 2. Então, dá uma altura de 12, tá? E aqui a altura de 4. Quando ele fala segmento AB, é do ponto da onde começa a onde termina. Este ponto da onde começa, ele chamou de A. O ponto aonde termina, ele chamou de B. A mesma coisa do segmento aqui do CD. Começa neste ponto aqui e vai até este, né? Então, segmento CD. Por que segmento? E como que ele escreve? Eles colocam aqui assim, ó. AB. Esse tracinho em cima, pessoal, é o... Opa, deixa eu ver. Ó. Segmento AB. Esse tracinho aqui em cima significa segmento. Então, segmento que começa no ponto A e termina no ponto B. E a mesma coisa aqui, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, ó, no exemplo, observe que temos que o poste tem 4 metros e o prédio 12 metros. Portanto, aqui, ó, segmento CD igual a 12 e o AB 4. 12 para 4. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então, na verdade, o que que nós estamos falando aqui? O que que significa este 3? Que o poste, ou desculpa, que o prédio, ele é 3 vezes maior que o poste, tá? Então, aqui, ó, a razão entre CD e AB é de 3, ou 3 dividido por 1, ou 3 dividido por 1 aqui, é que é a mesma coisa. Isso será explorado um pouco mais nas atividades a seguir. Então, aqui, ó, utilizando o quadriculado da ilustração, você vai lá no desenho do poste do prédio, na página 113, explique o que quer dizer razão 3. Na verdade, eu já acabei de explicar aqui, né? Na 2, ainda em relação à situação do poste do prédio, se tomássemos a razão AB e CD, qual seria a razão? O que essa razão significa? Então, na verdade, ele está pedindo para você fazer o oposto, invertido daqui, ó, né? Ele quer que você inverta isso. Na próxima página, página 115, ele pergunta assim, ó, para você. Ele te deu aqui, ó, quadriculado,
né? Não sei se está dando para ver. Relembrando, manter a razão entre dois segmentos é mantê-los em uma mesma proporção. Então, o que é essa mesma proporção? O tanto que eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. O tanto que eu divido um, eu tenho que dividir o outro. Então, aqui, ó, na figura temos a razão 3/4 entre os primeiros segmentos. Por quê? Vamos ver 3/4 por quê, ó. Quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó, nessa primeira reta, ó? 1, 2, 3. Então, aqui, ó, 3. E na segunda, 1, 2... Desculpa, é aqui embaixo. Nessa segunda aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Então, aqui, ó, representa, eu vou até colocar desse lado, ó, 3/4. Deste lado aqui, ó, se eu dobrar, eu vou ter quantos quadradinhos aqui? Se aqui eu tinha 3, aqui eu vou ter 6. Então, aqui, ó, 6 sobre, aqui eu tinha 4, aqui passou a ter 8. Então, ó, veja que eu aumentei na mesma proporção. Se eu dobrei o de cima, eu dobrei o de baixo. Então, aqui, ó, na figura temos 3/4 entre os primeiros segmentos. Essa razão entre os segmentos dobrados é 6/8, que simplificada representa a mesma razão 3/4. Então, se eu pegar esses 6/8 aqui e simplificar é o quê? Dividir pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Eu vou ter a mesma razão daqui, ó. Agora, olha aqui, ó, nessa atividade. Verifique qual a razão existente entre os lados dos triângulos abaixo. Utilize primeiramente as medidas ABC sobre as medidas D e F. Então, veja aqui, ó. Se eu pegar este lado aqui, ó, AB, este segmento, ele vai ser proporcional ao mesmo lado. Então, eu colocaria aqui o segmento ED, né? Parece um P aqui, mas é D, né?